Fala pessoas, eu sou o Diggs, mano. E aí, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, faço live na Twitch, twitch.tv/diggs66, se quem quiser me seguir lá. E muita gente que me conhece sabe que eu jogo no controle, e jogo no PS4 também. Mas ele sempre me perguntam, meu, como você consegue fazer as coisas, como você consegue jogar no PC, como você consegue fazer qualquer conteúdo jogando no controle. E eu vim aqui fazer esse guide mostrando pra vocês como eu consegui adaptar o controle para jogar o Final Fantasy XIV. Vocês não sabem, o Final Fantasy XIV ele é extremamente customizável para você poder jogar no controle. Você consegue fazer qualquer conteúdo com ele, inserir qualquer rotação de qualquer coisa. Você pode ver aqui na tela comigo que ele possui mais de vários botões que você pode usar e toda uma sequência de rotações para hotbars diferentes que você pode ir utilizando. Então vamos começar do básico. Primeiro, alguns disclaimers, tá? A primeira coisa que eu acho que é extremamente importante para você que joga no PS4, tá? Não necessariamente quem joga no PC, porque se você joga no PC você já vai ter acesso a isso. Mas eu acho que para quem joga no PS4 é extremamente importante você ter um desse. Muita coisa que não está no controle eu tenho aqui no meu teclado. Por exemplo, eu tenho uma bind super rápida para trocar de classe, assim eu não perco o botão. Aqui está o meu Gunbreaker, e aqui a gente está de volta para o meu Samurai. Isso ajuda muito a vida, porque você consegue separar bastante as coisas da onde estão. Você não precisa gastar um comando no botão, que você tem que lembrar qual que é esse para usar. Você tem um tecladinho aqui do rápido, super fácil, que rapidinho você tá ali. E sem contar que também ajuda para digitar no chat, né? Vamos supor que você queira digitar qualquer coisa com seus amigos ou até mesmo para sua party, é muito mais simples. Vamos aos conceitos básicos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em System Configurations, na opção de controle. Você vai ter algumas configurações basicazinhas para você acertar, que na maior parte das vezes ela já vai estar liberada, como habilitar vibração, habilitar o autorun, que é segurando o L1 para frente, e outras coisas. Você pode também, muito interessante, colocar o display para um display de controle de PS4, ou até mesmo colocar aquele display, caso você esteja no computador jogando com controle de Xbox, colocar ele mesmo. É bem simples, entendeu? É só vir aqui e acertar. Agora vamos para a parte da configuração do controle. Isso a gente vai vir em Character Configurations. Aqui em Control Settings você já vai ter algumas configurações que eu acho importante a gente ter. E aí a gente vai para o segundo disclaimer do jogo. É muito importante você saber que o que eu faço pra mim, funciona pra mim, entendeu? Tipo, você vai fazer de outro jeito, você vai achar o seu jeito, porque jogar no controle é mais pessoal do que jogar no teclado, sabe? Então você vai ter muitos detalhes que eu vou te explicar como eles funcionam, mas pode ser que a maneira que eu use não seja interessante pra você. Então é legal que você vá mexendo e vá descobrindo qual é a sua melhor maneira. A primeira coisa mais importante é se você ativar nessa chavezinha aqui, se você está no modo de controle ou se você está no modo de mouse. Eu venho aqui, ele muda toda a minha UI para o modo de mouse e teclado, e se eu venho aqui, ele volta para a minha UI de controle. Perfeito. A outra coisa que é interessante é que você tem os dois modos de andar com o seu personagem aqui no Standard e no Legacy. Para o controle, a melhor coisa é o Legacy. Você vai ter toda a comodidade e todo o conforto do analógico para você fazer o que você quiser fazer com o personagem, entendeu? Aqui continuam algumas coisas extremamente pouco importantes para isso que você não vai precisar mexer. Vamos à segunda opção, Target. Cara, o Target no controle, ele é mais fácil e é mais difícil para algumas coisas. Então, você vai mexer nessas especificações de acordo com o que você achar interessante. Eu prefiro que ele não coloque auto-ataque direto, então eu tenho a opção de ter 2 cliques. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu venho e chego perto de um meu dummy aqui, eu dei o xizinho para marcar nele, eu não estou com o auto-ataque ligado, tá vendo? Eu posso vir aqui e nada está acontecendo. Agora, se eu dou outro X, aí ele ativa o auto-ataque e eu entro em batalha, como vocês podem ver. Vocês devem ter percebido que apareceram algumas outras coisas acontecendo na tela, eu vou explicar isso com calma. Vamos resetar aqui o combate com o dano e voltar à nossa explicaçãozinha de como funciona o controle.
Voltando aqui você vai ter uma coisa que eu acho extremamente importante, que é toda vez que eu atacar, eu tenho que virar pro boneco. Mas isso aqui são coisas que você tem também no teclado, então eu vou pular nisso aqui, porque isso aqui você acaba realmente fazendo igual, digamos assim. Outra coisa extremamente importante, agora sim a gente entrou numa coisa que você precisa para o controle, que são os seus filtros. O que você vai acontecer? Primeiro você vai liberar a circulação entre os controles, que é você segurar o R1 aqui e apertar essa troca de hotkeys. Voltando a elas, o que eu acho extremamente importante? Você ter essas duas opções feitas dessa maneira. Por quê? O que ele diz aqui? Se você está com a arma embanhada, seja no caso do Samurai que ele tem realmente uma bainha, ou qualquer outra classe que coloca a arma nas costas, você vai ter acesso a mirar em todas essas coisas aqui. E isso vai facilitar o seu alvo. Agora, quando você tiver com a arma desbanhada, ele vai travar somente para você marcar nos seus inimigos. Tá. Isso é extremamente importante, porque isso vai facilitar muito a sua jogabilidade e vai evitar que você tenha problemas de alvo, entendeu? Aqui embaixo você tem outras opções de alvos específicos para situações diferentes, e isso você pode ir customizando. Como você acessa essas configurações? Ao segurar o botão L1, você vai ver que você vai conseguir alterar o seu tipo de alvo. Esse alvo aparece em cima da sua vida, conforme vocês veem que eu estou apertando e eu estou mudando, entendeu? Como eu vou ficar no meu básico, eu vou deixar no meu custom aqui por enquanto, que é o que eu fiz para mim mesmo. Novamente, é aquilo que eu falei, isso é extremamente pessoal e você vai ter que se acostumar da maneira com que for melhor para você. Se você quiser copiar o meu, não tem nenhum problema, mas realmente é melhor você montar o seu com a maneira com que você fica mais confortável. Aqui são coisas básicas que não tem muita importância para o uso do controle, mas você vai vendo conforme você vai melhorando a sua adaptação com ele. Agora a gente vai vir para as coisas mais importantes, hotbars, entendeu? Existe uma diferença nesse jogo que são as hotbars e as cross hotbars. As hotbars são as hotbars normais que você tem no teclado mesmo, todas elas aqui bonitinhas e funcionando da maneira com que você está acostumado. Já o jogo, ele considera as hotbars do controle como cross hotbar, então é interessante com que você trabalhe com as duas. Vamos aqui à outra opção mais interessante, a opção de sharing. Essas hotbars, as que tiverem ticadas, elas vão ser a mesma para todos os seus jobs, e as que não forem vão variar. Como você pode ver, algumas hotbars minhas e algumas cross hotbars estão marcadas, e outras não, porque eu uso isso para fazer de acordo com o que eu quero fazer. E agora a gente vai realmente à customização do controle, que é o mais importante desse vídeo. Primeiro, a gente tem que habilitar a Cross Hotbar. Segundo, habilitar a disposição dela. Tá? Terceiro, é habilitar o guia dela. O que seria esse guia? É o nomezinho das skills em cima. Eu prefiro não, mas se você quiser, vai aparecer nessa região aqui embaixo, toda vez que você clicar, esse guiazinho aqui vai estar sempre aparente. Outra coisa interessante de você fazer é aqui embaixo. Se você vir aqui, você vai poder mudar a maneira com que as suas hotbars são dispostas. Você pode colocar todos de um lado sendo a posição do seu trigger da esquerda, ou fazer que nem eu faço, que eu gosto só deixar os direcionais de um lado, como vocês podem ver, e os botões do outro. Novamente, isso é bem pessoal mesmo. Segundo ponto é aqui embaixo. Esse aqui, ele vai liberar e vai sempre deixar aparecendo para você uma hotbar a mais. Eu prefiro não, porque eu gosto da minha UI mais limpa. Esse daqui é um outro comando que também é extremamente importante, que é o seguinte: toda vez que você clicar nessa hotbar a mais, você vai voltar à sua hotbar inicial. Quando eu for demonstrar minha rotação, eu vou explicar melhor isso, como funciona. Eu prefiro que não apareça, mas tem gente que prefere. Eu vou mostrar aqui para vocês como ela fica. Se eu vim aqui e aplicar, tá vendo que toda essa hotbar em cima apareceu? Eu não
costumo gostar disso não, então eu deixo ela completamente apagada para realmente não me atrapalhar. E aí vamos como a gente vai fazer o seu setting. Eu não vou mexer como você faz seu setting em PVP, porque eu não faço PVP. Então aí você cuida disso quando você quiser estudar. Mas aí vamos às coisas. Primeiro, você vai ticar todas essas opções que eu deixei ticado até essas 7 selections. Ok? O que isso aqui vai te liberar? Vai te liberar o combo entre o L e o R. Isso é bastante interessante porque isso vai te liberar uma nova cross hotbar. E aqui você vai dizer qual cross hotbar você quer que ele fique, entre todas elas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que se eu apertar L2 e depois apertar R2, ele vai me mostrar a minha cross hotbar número 2. Se eu apertar R2 e depois L2, ele vai me mostrar a minha cross hotbar número 2 da direita. E assim você vai customizando e colocando as suas habilidades. A mesma coisa, essa é aquela hotbar que a gente viu como botar ela para fora antes, que é o famoso double tap. Você aperta, a hotbar aparece aqui. Você aperta, a hotbar aparece aqui. Isso é interessante. Você deixa liberado para você ter acesso a todos os botões e você indica qual hotbar você quer. Como vocês podem ver, eu deixo duas hotbars completamente diferentes porque eu vou explicar como funciona para batalha depois. Aqui é a outra coisa importante de você mexer, tá? Você vai deixar essa opção liberada. O que ela indica? Ela indica que você vai liberar trocar de hotbar segurando o R1, como eu expliquei antes, só que você vai deixar ela travada. E aqui você vai deixar essas duas opções feitas porque quando você tiver com essa opção ligada, ele está falando exatamente o que? Você vai rodar entre somente essas hotbars quando a sua arma estiver embanhada. E nessa aqui você não vai rodar, ou melhor, você rodaria se você tivesse alguma outra opção ligada, se você tiver com a arma desembanhada. Deixa eu mostrar como isso funciona. Como vocês podem ver, eu tenho um botão aqui para tirar a minha arma, e se eu aperto R1, ele não roda entre nenhuma hotbar, tá vendo? Ele sempre está travado. Então se você está num momento de bastante movimentação e você sem querer aperta o R1, ele não vai sair e vai evitar que você simplesmente abra seu chocobo no meio da luta. Eu acho que ninguém quer que isso aconteça, né? A gente não quer perder GCD. A outra coisa interessante é essa troca direta de quando você abre ou você tira ou põe de volta a sua arma. Isso vai garantir com que você consiga fazer as coisas de uma maneira muito mais simples e fique muito mais fácil para você batalhar. Agora vamos à batalha. Como funciona? Como eu falei, agora vem a parte que é mais pessoal de cada um. Muita gente faz completamente diferente do que eu faço e isso está livre. Só tem algumas regrinhas que eu acho interessante. Primeiro, use todas as opções de controle, tá? Você não vai ter problema com botão. Sempre vai ter botão sobrando. Como vocês podem ver, eu tenho uma aba aqui inteira só de emoticon. Entendeu? Mas aqui eu tenho coisas interessantes. Eu tenho a minha poção, eu tenho o red check, eu tenho habilidades, como vocês podem ver, e eu tenho meu limit break também. E aqui eu tenho todas as minhas opções de coisas que eu quero fazer, tá? Outra coisa que também é importante e eu acho legal no controle todo mundo ter. Todas as minhas classes têm essa hotbar, e aqui é uma hotbar mesmo, que essas habilidades elas não têm bind em nenhuma keybind. Não estão ligadas a nada. E como vocês podem ver, elas estão em outros botões no meu controle. Por que eu faço isso? Porque eu consigo manter o cooldown delas na minha cara sem eu perder eles. Quem já sabe e joga mais tempo, sabe que o controle dos seus cooldowns é bastante importante. Então assim eu consigo manter o controle interessante do meu cooldown. Isso eu acho mais que necessário, tá? Como você quer fazer essa sua UI, se você quiser fazer ela horizontal, na vertical como eu faço, vai de cada um. Isso aí não vai ter problema. O legal mesmo é você ter, porque não vai estar na sua cara as skills, você tem que ter um controle delas. E eu posso mostrar aqui que para cada job eu tenho uma situação diferente com um cooldown diferente. Aqui para os meus tanques eu tenho o cooldown do meu Nashing Fang para eu saber quando eu vou entrar na minha rotação de continuation. Aqui no meu bardo, por exemplo, eu tenho as minhas músicas para saber quando as minhas músicas vão estar de pé, porque elas não estão aqui. Aqui no meu ninja eu tenho não só os meus mantras, mas algumas habilidades que tem cooldown alto também, que elas não aparecem na minha primeira barra. Então é legal você ter esse controle para saber o tempo e não perder uptime. Até
com a classe que eu mal jogo, que é o meu Scholar, dá pra vocês verem que a gente não tem muita coisa assim sobrando pra ficar de olho, né? Então a gente tem que estar sempre de olho nos lugares. Mas eu sou main samurai e eu vou mostrar agora pra vocês como eu monto e eu gosto de montar as hotbars, que é a maneira mais simples pra mim, e eu repito isso. Primeiro, é o que eu falei, o interessante de você ter essa divisão entre espada guardada e espada desembainhada é que você tem acesso a todas as outras coisas aqui do menu, direto na sua mão. Eu tenho meu Chocobo, eu tenho meu inventório, aqui, eu tenho minha Saddlebag, eu tenho Teleport, Return, eu tenho o Party Finder, eu tenho um Loot Finder, eu tenho até aqui para poder abrir o craft caso eu queira, entendeu? Bem mais simples aqui. E nada disso me atrapalha na batalha. Agora vamos à batalha. Vamos pegar aqui esse dummy e vamos dar umas porradinhas nele para você ver como eu monto. Eu sempre penso em fazer o seguinte, eu vou brincar com o controle como se fosse um combo de jogo de luta. Então, todas as minhas skills, elas têm uma certa sequência na coisa. Eu começo o combo de samurai. E eu vou e volto. Como vocês podem ver, olha o contador ali rodando. Então, eu tenho todo o meu contador certinho funcionando para caso eu queira saber quando eu vou usar uma habilidade de volta. Ou seja, daqui a 37 segundos eu não preciso saber que de alguma maneira que eu vou ter que reapertar o Ikki-Shouten. Eu sei que o Ikki-Shouten vai estar ali porque eu estou vendo ele. E isso facilita muito a vida. Mas tá, beleza, você está mostrando a sua rotação single target, certo? Como você faz para sua rotação total? Bom, eu tenho aqui dividido uma maneira que eu penso que é a seguinte, todos os meus direcionais vão ser finish se eu segurar o L, ou seja, com finais de combos, os GCDs, essas coisas. E se eu estou segurando o botão, ou seja, eu estou andando, eu estou correndo na dungeon, eu deixo os meus AOEs aqui, porque isso facilita para eu só continuar andando e seguindo o tanque e bater, sem muita preocupação de nada, tá vendo? Ó, voltou, eu já sei que ele voltou porque ele apareceu para mim ali. E aí eu consigo sempre manter. A outra coisa, que isso já é mais normal caso você esteja jogando MMOs há muito tempo, é manter botões similares em posições similares. Por exemplo, nos meus cooldowns de tanque, está no mesmo botão do motor de Eye, que é a skill de defesa do samurai. Outras skills de defesa dos tanques estão na mesma posição do meu Bloodbath, porque também é uma skill de defesa. Se você vir aqui nessa aba, o meu stun está no mesmo botão de todos os stuns de tanque. O meu feint está no mesmo botão. O meu arm's length também está no mesmo botão. E com isso eu consigo sempre forçar a coisa mais importante do controle, que é você ter a memória muscular. Pensa sempre na hora de montar o seu controle que você tem que ter essa memória muscular importante. Eu vou mostrar aqui agora para vocês verem, vou voltar para o tanque. Vocês vão ver aqui que, ó, os meus cooldowns aqui de defesa, tá vendo? Estão todos aqui. Ó, as minhas coisas mais importantes do tanque estão aqui. Tá vendo? Tô jogando de tanque, né? E se eu venho aqui, vocês vão ver, ó, o interject está na mesma posição do feint. Ó o meu stun aqui, na mesma posição do stun do samurai. Ó o meu arm's length aqui. Outra coisa também, ó, o meu sprint está sempre no mesmo botão. Aqui eu tenho esse espaço vazio, então eu coloco para facilitar minha vida, mas o meu quadrado aqui, ele é o meu dash. Se eu resetar a batalha aqui e voltar para o samurai, só esperem um instante, e eu vier aqui, ó, vou pegar um pouquinho de Kenki, ó a minha movimentação aqui, ó o meu dash para frente. Em todas as classes eu faço isso. Você construir essa habilidade dessa maneira e colocar as classes na mesma posição vai te facilitar a memorizar todos os jobs no controle. A última coisa, que é o que eu tenho que falar, é o que estão no Double Tap. No meu caso, eu gosto de colocar no Double Tap habilidades que eu vou usar entre GCDs ou em situações extremamente raras, que é o caso do meu Third Eye com Samurai e com Ninja, que eu posso simplesmente vir, apertei, sem perder o GCD e sem perder a posição do dedo de onde eu estava, tá vendo? Por que eu faço isso?
porque assim eu não perco nada. E o meu golpe é distância, porque muitas vezes eu vou estar fugindo de um AoE e eu vou dar esse golpe pra não perder DPS. E é assim que a gente faz. Ó, meu dash tá aqui, tem meu dash para trás aqui, e por aí vai. É assim que funciona. Agora, qual que é a coisa interessante? Eu gosto de usar as habilidades normais aqui, que todo mundo vai ter que usar, porque esse é o trigger básico, aqui o meu R e aqui o meu L. E eu gosto de usar a continuação dos meus combos e as habilidades das classes no R2L2 e L2R2. E gosto de deixar no Double Tap coisas que eu vou usar muito raramente, que nem dar um head check, que nem usar uma poção, entendeu? Antes de uma luta, ou dependendo da situação da luta, você vai ver que você está chegando na enrage, você precisa dar mais DPS, então você usa uma poção. O meu Limit Break, entendeu? E o Third Eye e algumas outras coisas ali interessantes que você pode deixar de classe para classe. Se eu dar um exemplo aqui, e eu vir para o meu Scholar, você vai ver que o que tem aqui? Eu tenho algumas curas, eu tenho meu Surcash e eu tenho invocar as minhas fadas, porque é uma coisa que eu nunca vou usar assim, tanto direto, é uma coisa que eu tenho que rapidamente usar e voltar. E é por isso que eu gosto de ter aquela opção feita de que se eu clico numa habilidade, olha o que vai acontecer, tá vendo? Eu tô segurando aqui, eu vou usar o Third Eye, ele já vai vir pra barra segurando a barra, então eu nem precisar tirar o botão do trigger, ele foi direto. Só que isso funciona pra mim, entendeu? Se você quiser fazer total contrário disso, você pode, porque isso você vai acostumar. Eu tenho um amigo que joga comigo desde o início, e ele faz literalmente o contrário. A continuação do combo dele tá tudo no Double Tap, e o LR e RL estão as utilidades dele. E é assim que funciona. Eu espero ter realmente ajudado, e foi um prazer realmente conhecer todos vocês. Agora, quem não me conhece ainda e quiser me dar um follow no Twitch, por favor, twitch.tv/digs66. Se quiser dar sub no canal aqui também, dá aquela força. Agradeço bastante e vejo vocês no próximo vídeo. Gente, valeu!